Olá pessoal, feliz segunda-feira, dia 6 de julho. Vamos lá para mais uma semana. Então hoje a gente tem preparado uma leitura e compreensão de texto com a história A Primavera da Lagarta. É uma história com muito diálogo. A gente vai ter que contar esses parágrafos, lembrando que até os diálogos é considerado parágrafo, tá? Então, antes de contar os parágrafos, enumere. Bota número 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último parágrafo do texto para conseguir contar, tá? Então, parágrafo, letra maiúscula, é considerado parágrafo, inclusive os diálogos, tá? Vocês também vão ter que contar quantos parágrafos é somente de diálogo. Quem eram os animais da história? Todos que participavam da história. Onde é que se passava essa história? Eu tenho que ler todo o texto para descobrir onde é que se passa essa história. Qual que era a cantiga que esses animais cantavam? Né? A quem que eles perguntavam? Depois tem para completar, tá? E a gente vai falar também um pouquinho sobre o bullying, porque essa história ela fala sobre um pouquinho sobre o bullying, tá? Depois vocês vão fazer um lindo desenho sobre essa história. E essa história se chama A Primavera da Borboleta. Depois dessa leitura e compreensão de texto, a gente vai trabalhar no nosso livro de matemática, da página 155 até a página 160. E amanhã a gente vai fazer um trabalho avaliativo de matemática, tá? Então, essas atividades de matemática de hoje já é um pouquinho do estudo do trabalho avaliativo de amanhã, tá? Então, a gente vai fazer uns cálculos de dobro, umas multiplicações por 3, como a gente fez por 2, tá? Que a gente tem que contar. E depois tem uma resolução de problemas, tá? Também. E, por fim, cálculos com o dobro, trabalhando com o dinheiro, tá? Então, resoluções de problemas simples, que é pra gente dar uma retomada em alguns cálculos que a gente já fez. E na nossa videoaula a gente vai estar fazendo junto, tá? Para nosso trabalho avaliativo de amanhã. Depois disso, a gente vai para nossa aula de O Líder em Mim. Tá? E no Líder em Mim a gente vai entrar no hábito 4. O hábito 4 é pense ganha-ganha. E hoje a gente vai estar falando sobre soluções ganha-ganha, tá? Então tem o ganha-perde, o ganha-ganha, o perde-perde e o perde-ganha. Então vocês vão estar registrando lá no caderno de liderança de vocês o que é esse ganha-ganha, que é uma atitude que a gente deve ter perante a vida, e é um modelo que a nossa mente deve estar aprendendo para vencer, tá? E que a gente pode, e que pensar ganha-ganha é poder relacionar a nossa amizade bem com os outros e para a gente resolver os nossos problemas, tá? Eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter coragem, e eu tenho que pensar que eu tenho que ter consideração pelos outros também, tá? E quando eu tenho um problema, eu tenho um conflito, eu tenho que achar uma solução onde ambos saiam ganhando. Então, eu tenho que pensar em soluções ganha-ganha, tá? Então, aqui na página 34 e 35 do nosso projeto Líder em Mim, a gente vai ter algumas situações problema e vocês vão achar a solução
ganha-ganha, tá? E para isso a gente tem que parar e pensar. Se a gente não parar e pensar, a gente não vai encontrar uma boa solução, onde ambos saiam ganhando. Então, a gente vai ter algumas pequenas problemáticas para a gente parar e pensar numa solução ganha-ganha. Depois disso, a gente tem o Manga-Hai. Então, vocês podem estar entrando lá nos joguinhos do Manga-Hai. Sempre é bom para o nosso raciocínio, para nossa resolução de problemas, para a gente estar colocando em prática os cálculos mentais e as multiplicações e as resoluções de problemas matemáticos, tá? Um abraço para vocês, até mais, fiquem com Deus.